Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook e pelo WhatsApp. Compartilhe a palavra de Deus, seja você também um evangelizador, seja sal para a terra e luz para esse mundo que vive nas trevas. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 7, versículo de 1 ao 13. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muito outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoou o pai e a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós podereis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E dessa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos meditar a palavra de Deus, aquilo que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo quer nos falar no dia de hoje, de que forma que a palavra de Deus pode tocar os nossos corações. Meus irmãos, mais uma vez nós vemos aqui no Evangelho de São Marcos que os fariseus e os mestres da lei vão até Jesus. Vão até Jesus não para escutar as maravilhas que Jesus fala, profere, os milagres, os prodígios miraculosos que Jesus faz, mas eles estão atentos a tudo aquilo que Jesus faz que não está de acordo com a lei. E assim acontece no dia de hoje. No dia de hoje nós vemos que os discípulos comiam sem lavar as mãos. Eles citam que as mãos impuras, né? Então, eles que seguem a tradição dos antigos, que não comem sem lavar as mãos, quando vão na rua para comer, eles têm que tomar banho. A forma de lavar os copos, jarras e vasilhas, eles seguem todo um ritual. E esse ritual não é aquilo verdadeiramente que o Cristo espera de cada um de nós. Que nós nos apegamos muito às coisas desse mundo, com rituais, tradições, e esquecemos verdadeiramente o mandamento de Deus. E é isso que Jesus fala quando eles perguntam para Jesus, por que os discípulos comem sem lavar as mãos? E eis que Jesus fala: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Pois, meus irmãos, é isso que o Cristo quer nos falar, que muitas vezes não adianta nós falarmos palavras bonitas, mas se o nosso coração está sujo, se o nosso coração está preso, endurecido às coisas desse mundo, nós não conseguimos nos libertar para enxergarmos o verdadeiro ensinamento, o verdadeiro mandamento de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu irmão. E muitas vezes, pela lei
eles condenam alguns e eles mesmo pela lei deles, da tradição deles, eles isentam outros. Próprio eles mesmos não vivem a lei de Deus. E é isso que Cristo nos fala. Ele esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vocês transmitis. Então, meus irmãos, não é que a tradição ela é ruim. Nós na igreja temos a tradição vinda, a doutrina vinda dos apóstolos, que foi passada de geração em geração. Mas essa doutrina e essa tradição nunca, jamais poderá se afastar ou ser desligada das leis de Deus, daquilo que Deus espera de cada um de nós. Portanto, cabe a cada um de nós fazermos uma análise da nossa vida, se as nossas tradições que nós seguimos realmente, verdadeiramente servem para levar o nosso irmão para Deus, para nós enxergarmos o nosso irmão com amor, ou se é simplesmente para condenar os atos das pessoas. Ah, não faz isso, você está errado, você está excluso, você está condenado. Não. Cristo quer que essas tradições estejam ligadas a Deus, que nos remetam a Deus, que nos levem a Deus. É isso que o Cristo quer de cada um de nós. E que não simplesmente seja uma coisa para poder ser uma lei que muitas vezes nem eles próprios cumprem. Então, meus irmãos, analisemos a nossa vida e de que forma que nós estamos vivendo as tradições em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.